Oi, pessoal, boa noite. Vamos ver se hoje a gente consegue dar uma adiantada, né? Nós estamos falando da parte prática da doutrinação, né? De como conduzir a doutrinação na prática. Vamos dar uma adiantada hoje para ver se a gente termina isso. Até para conduzir com mais facilidade, né, a segunda parte. Na semana passada, vamos só relembrar para ver se ficou dúvida aí para alguém. Nós falamos de o que fazer assim que a gente começa a doutrinação, não foi isso? Nós falamos que a primeira coisa, tá bem calmo, tranquilo, né, bem concentrado, que é a primeira coisa para a gente tentar fazer, o que era? Tu não vale. Eu faltei, professora. Tu também não vale. O que tinha que fazer? De preferência os que estão começando, os repetentes não valem muito, né? Isso mesmo, né, gente? Identificar se é encarnado ou desencarnado. Como é que a gente pode fazer isso? Ou conversando. Vamos perguntar, né? Vai ser o jeito mais fácil. Se ele não sabe, Tem a técnica do cordão. a gente pode até tentar, né, tracionar um pouco o cordão. Se não funcionar, e daí? Aí vai conduzindo. Vamos papeando, né? Vamos conversando com ele. Algumas estratégias a gente falou, né? Algumas coisas a gente pode perguntar. O que era mesmo? Para ele observar, se ver, para ver se tem um fiozinho ligando. Procurar, olha lá, olha pra você, veja como você é. Veja se tem um fio preso aí no seu pescoço, na sua nuca. Veja se você consegue identificar. O que mais que a gente podia sugerir? Tinha mais uma dica, mais uma estratégia. Qual era? Perguntar onde ele estava. Perguntar onde ele está, para ver se ele conhece aquele lugar, identifica. O que mais? Comunicação. Você está usando o aparelho para se comunicar. Se ele, verifique, você para conseguir se comunicar, você percebe que está dependendo do médium, de outra pessoa, significa que ele é desencarnado. Quer dizer, vamos perguntando algumas coisas que podem auxiliar e se mesmo assim a gente não consegue, vai conduzindo a conversa que logo ele vai perceber e você vai notar. Bom, se a gente sabe que é desencarnado, a gente já falou que algumas coisas devem ser realizadas. Se por um acaso uma pessoa que desencarnou e não se deu conta ainda que isso aconteceu, o que a gente precisa fazer para ajudar? É um desencarnado, você já sabe disso, né? E você percebe, ele não é um obsessor. Ele não está nesse momento, você percebe que ele não está ali atrás de ninguém, perseguindo ninguém. Ele está pedindo socorro, ajuda. Ele desencarnou e não sabe que ele desencarnou. O que a gente vai fazer? Retroagir no tempo para identificar onde ele estava e até onde ele chegou. Vamos saber onde é que ele está? Que local? Provavelmente ele vai estar preso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, em qual situação? Da morte. Vai estar muitas vezes preso na situação até do seu desencarno. A gente tem que fazer o que com ele? Tirar dali, tirar daquela situação. Ele não precisa ficar passando por aquele sofrimento. Tira, conduz ele fora daquele lugar. Tira da cabeça dele, transmuta aquele cenário para ele não ficar vivendo aquilo. E o que faz com ele se por acaso ele está todo machucado? Reconstituir. A gente lembra que a gente pode dar um banho naquela pessoa, pode deixar ela limpa, pode reconstituir. Ela vai se sentir bem, ela não vai mais estar naquela sensação de sofrimento. E aí na sequência o que a gente faz? E depois o que a gente faz? Encaminha. Vai ter sempre isso, esclarece, explica que todos nós temos o corpo físico que a gente realmente vai deixar, que a gente vai desencarnar, mas continua vivo. Somos espíritos eternos. E encaminha para a equipe de socorro que está trabalhando conosco. E se for obsessor? Se você estiver efetivamente trabalhando numa situação e for um obsessor, um desencarnado que está de alguma maneira perseguindo uma pessoa, está reclamando de uma pessoa, o que nós vamos fazer? A gente já sabe que é desencarnado e que esse sim está lá querendo permanecer junto de um, vamos colocar uma única situação, de um encarnado, que é a pessoa que está sendo atendida. O que a gente vai fazer?
agora tá a cola, né? O que nós vamos fazer? Vamos conversar, daí volta numa vida anterior para ver o que foi feito, que ele também deve ter feito alguma coisa de ruim. Mostrar Estão que não é escutando? Mostrar que ele não é tão vítima quanto ele imagina. Perguntar por que ele está atrás daquela criatura, tá? Entender a queixa e voltar numa vivência anterior e fazer isso que vocês estão dizendo, né? Ó, o que aconteceu antes? Você disse que ele fez isso, já escutou, né? A queixa dele. Volta. Veja se você pode estar cobrando dessa maneira. Entenda porque aquela pessoa agiu assim contigo. Como a dona Tânia falou, mostrar que ele não é tão vítima daquela situação quando ele está dizendo. E depois? Ele não vai se lembrar daquilo, né? Ele vai estar entendendo um pouco melhor. O que a gente faz na sequência? conscientizar de que do jeito que ele está fazendo, ele não está indo a lugar nenhum. Que é pior para Ele. que ele está Enfim. perdendo tempo, né? O que a gente faz na sequência, até para ele entender melhor? Mostra o que pode acontecer. O que pode acontecer para as duas coisas, se ele continuar assim e se ele aceitar ajuda. Essa é o que a gente chamava, o que a gente tem na literatura como, não é, vamos falar como está na literatura, a arte do convencimento. Para o bem daquela pessoa, você vai argumentando para ela entender que não vale a pena ficar com aquele lá. E faz o que na sequência? Agora sim, depois que ele entendeu, Troca de roupa. não. Antes de encaminhar, Troca de roupa. antes de trocar de roupa, Volta da situação dele. Ele Já- vai tirar o que ele tá fazendo. muito bem, Gabriela. Agora, passa, Kika. Não tinha cola, né? Ai. Ah lá, mostrou o seu futuro. Vamos falar a importância do perdão. Passou, já foi esse. Mais um. Conduzir a limpeza das energias nocivas deixadas com a pessoa que ele está lá obsidiando, né? Vamos lá retirar o que você deixou. Às vezes nem ele deixou tudo, mas aproveita e já faz uma porção, né? Faz uma boa limpeza. E na sequência, o que mais? Depois dessa limpeza energética, assim que a gente vai dizer, nós vamos limpar o que você deixou. O que mais que faz? Agora está na cola. Rede para recolher. Muitas vezes não tem só ele ali, né? Naquele ambiente, junto daquela pessoa. Às vezes tem outras pessoas cobrando também. E muitas vezes não tem só os cobrando. Tem aquelas pessoas que estão ali, então, por qual razão? Para se aproveitar. Para se aproveitar, Pra pedir ajuda também. para pedir ajuda, para se aproveitar da energia daquele encarnado, porque também uma coisa que acontece muito, eles se aproximam dos encarnados de nós por conta da afinidade. Ele sintonizou com a situação, é semelhante ao que ele já viveu, ele gostou, ele vai parar ali. Aproveita e recolhe todo esse pessoal, recolhe quem mais a gente pode encaminhar também. E se ele diz o seguinte, eu não quero, eu não vou ajudar os outros porque eu não sei nem quem são eles, o que você vai fazer? E daí? A equipe vai ter que trabalhar para Tem que evolução. mostrar que é irmãozinho dele. Posso explicar? A equipe espiritual também ajuda a recolher. A equipe espiritual de qualquer maneira vai recolher. Antes da gente ter que recorrer a ela, o que a gente pode falar para ele? Comece a fazer uma parte para você se ajudar. Aí você vai falar para facilitar. Gente, ela pergunta e ela mesma responde. Vocês perceberam isso, não? Tudo bem. Saudade, vamos entender que é saudade. Vocês ouviram? Uma semana. Vocês escutaram? Ela disse que você vai convencer, ó. Tudo bem, não foi você que deixou, né? Você não está querendo ajuda? Você não está sendo ajudado? Antes desse encarnado estar sendo ajudado, não é você primeiro? Então, faça a sua parte, ajude para que você, inclusive, possa ir. Quando às vezes a Kika fala assim, ó, não tem entendendo isso aí direito. Eu vou te encaminhar para 7 estrelas. Kika vem falar de sexo dele. Kika, venha se manifestar aqui. O seu nome foi aqui, ó, mencionado. Eu posso ficar aqui. Gente, ela quer falar. Por favor, vocês não estão deixando a Mari falar?
A Madre quer falar, por favor. Vem, Madre, vem. Madre, boa noite, boa noite, boa noite. Dentro das instituições espirituais, existem várias casas de socorro que prestam serviço ao mundo espiritual. Eu conheço uma casa espírita onde tem uma lista na parede, que o Hospital Marcílio Cardoso é para quem atende de rim, outro para isso, outro para aquilo, e daí você tinha que ficar com mais uma lista na tua frente, para que você soubesse, o fulano está com problema de, vamos supor, de câncer, eu vou encaminhar ele para o Hospital Colibri, que era o nome disso aí. Está com câncer, para o Hospital Marcílio Cardoso. E na hora, você doutrinando, você não se lembra disso aí de tudo. Então, o que acontece? Nós vamos encaminhar para um hospital especializado que utilize esse trabalho. E a própria espiritualidade vai se encarregar para levar para o hospital certo, para que cada um precisa. O Sete Estrela é um hospital que é dirigido por entidades que foram escravos, como a gente diz, de preto velho, e eles botam esses espíritos mais renitentes que não querem ajuda a trabalhar em serviço pesado. Então tem uns que dizem assim, eu não vou para o cabo da enxada, mas é lá que eles vão aprender um pouco a ser humilde e deixar de fazer maldade, porque eles vão aprender a humildade antes de tudo. Eu não vou pegar mais um microfone. Senta aqui, Beatriz, senta aqui. Ela não te figura. Não quer se misturar, mas quer. Vocês entenderam? Sim. Nós vamos ter isso que a dona Tânia falou, são as nossas ajudas, né, do plano espiritual. E os Sete Estrelas, eles se encarregam lá desses espíritos mais endurecidos e o trabalho pesado e explicação o tempo inteiro. Eles temem, a gente pode assim dizer, né, seguir para junto dessa equipe, porque eles sabem, como a dona Tânia falou, que lá não vai ser aquele socorro de deita aqui, nós vamos te tratar, eles vão precisar trabalhar, é aquilo, porque eles trabalham no serviço de limpeza espiritual, então eles vão para a limpeza mais pesada, enquanto vão refletindo, né, para compreender esse auxílio que a gente tem que dar mutuamente. Vera, às vezes a gente não precisa nem dizer que vai mandar para o Sete Estrela, a própria equipe espiritual já manda o espírito endurecido que precisa passar por esse processo para aprendizado, para lá e a gente nem sabe. E aí só quando ele melhora, ele volta? A gente não sabe o tempo, né? A gente não encaminha, a gente está falando de desencarnado, mas a gente pode encaminhar, inclusive, encarnado, né? Personalidade do encarnado, que está difícil de doutrinar, de compreender, a gente encaminha. Naquelas situações que são mais difíceis de conduzir a doutrinação, é isso que a Kika faz. Está complicado, a gente rapidamente não vamos ficar desgastando o médio de incorporação, vamos encaminhar para vocês. Naquela situação mais complicada, a gente encaminha. Se você não encaminhou e você viu que ele não vai ajudar muito, né? Tirou mal corretamente que ele tinha deixado, mas não ajudou mais, é isso que a Adriana falou. A equipe espiritual se encarrega. Mesmo que você não tenha lembrado os Sete Estrelas, a equipe espiritual vai se encarregar e encaminhar, né? Sempre a gente vai ter a ajuda da equipe espiritual. Bom, ele limpou, fez aquela limpeza, a gente costuma dizer, vamos até a casa dessa pessoa, vamos abrindo portas, janelas, entrando com vento solar, luz crística, tudo para ir limpando energeticamente aquele ambiente. Vamos recolhendo de lá todo mundo que precisa, levando para esclarecimento, para socorro, leva. Você ir falando é uma maneira de você perceber que isso está acontecendo também. Mesmo assim, ninguém precisa, né, sofrer por isso. Esqueceu um dia, nossa, esqueci de recolher alguém, esqueci de fazer a limpeza, não te preocupa, a equipe espiritual vai fazer isso, a gente conduz para isso ser mais ágil, mais efetivo. Se esqueceu um dia, não tem problema nenhum, a equipe espiritual vai se encarregar, tá? Bom, depois que ele limpou e recolheu todo mundo, aí sim, agora ele vai ser limpo também, higienizado, reconstituído naquilo que foi machucado, enfim, e encaminhado para a equipe de socorro. Às vezes a gente já mostrou alguém que ele conhece, né?
quando ele está resistente, quando ele não sabe se ele deve aceitar ajuda, quando ele acha que ele não tem merecimento de aceitar ajuda. A gente mostra alguém que ele goste muito de uma outra vivência, que possa conduzir, que possa levá-lo para o socorro. Pronto, tratou. Depois dessa situação, o que a gente faz para desligar essa pessoa do médium de incorporação? A gente faz uma prece final, né? É uma maneira de energeticamente a gente conduzir essa pessoa e desligá-lo do médium de incorporação. Tudo bem? Dúvidas? Vera, e se ele não consegue fazer a prece? Ótimo. E se ele por um acaso, então lá, vamos fazer uma prece para você seguir com esses irmãos, ok? Ok. Começa a fazer. Para. O que quer dizer isso? Esqueceu alguma coisa. É uma das maneiras que a gente tem para perceber, verificar se ele deixou uma coisinha escondida, se ele ainda não entendeu bem a situação e ele acha que aquela pessoa ainda merece ser perseguida, se ele não recolheu tudo que ele precisava. Aí ele não consegue fazer a prece. É nessa hora que a gente diz, opa, volta lá. Olha o que você está deixando. É importante você tirar tudo que você está deixando com essa pessoa. Senão você não consegue também receber a ajuda que você quer. Volta lá, vamos terminar a limpeza e daí você vai. Aí ele faz a prece e é conduzido. Tudo bem? Vamos passar? Agora o que vocês acham mais fácil, né? Tratar personalidades. Certo? Certo. Então tá. Vamos lá. Se a gente já descobriu que essa criatura não tem corpo físico, né? Não é um desencarnado, é um encarnado. Ou seja, o corpo físico, você é corpo. Você falou que não tem corpo físico. eu disse assim, ó, veja se eu não disse isso. Se você já descobriu que não tem, que essa pessoa não é desencarnada, que ela ainda tem corpo físico, né? Só para ver se vocês estão prestando atenção. Estratégia. Tá gravando. Pode voltar a fita. Muito bem. Se essa pessoa, ela tem o corpo físico, né, se ela é um encarnado, a gente está imaginando que é uma personalidade dela que precisa ser tratada. Como é que a gente vai conduzir? Uma pessoa está sendo atendida e ela tem uma queixa, ou rapidamente já veio no médium de incorporação uma personalidade, ou você diz, vamos buscar essa situação que deu início, que deu origem à sua queixa. E ele vai voltar então numa situação. Como é que eu conduzo a partir daí? Tem uma colinha ali. Ajude. Silêncio total. Total. Não esqueceu da coluna. Olha lá, coluna, ó. Você tem que verificar se além de Só ela, né? Mas ela não adianta. Se eu querendo, né, que quem está começando fale, se abre, ela não deixa, ela quer. Fala. Se além de encarnado, ele pode ser uma auto-obsessão também. Porque também vai aparecer com o corpo físico na hora ali. Mas se ele não é a auto-obsessão, que não é uma personalidade nossa, nós temos que ver o porquê que ele está ali fazendo aquele tipo de obsessão naquela pessoa. Porque a obsessão também existe, encarnado e encarnado, e nós vamos fazer. Mas isso é para outra aula, né, Sandra? Isso para hoje não. Não, hoje não. Hoje não. Confundindo a cabeça dos coleguinhas. Não fazer assim, não. Faz assim, não. Mas assim não pode. Pode, mas isso vai ficar para a aula de obsessão. Para não confundir. Tá, casal? Para não confundir. Vamos fazer diferente. Vamos imaginar que nós estamos tratando uma personalidade, ok? Então, existe um problema, você já descobriu que não é um desencarnado, que é a pessoa que está sendo atendida. Vamos deixar assim por hora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai perguntar para essa pessoa, conversar com ela para ver em que situação que ela está. O que é que você está fazendo? O que você fazia aí? Me explica. O porquê que aconteceu isso. Aí ela vai te dizer, eu tô aqui, não sei, eu tô mexendo com umas coisas. O
Que coisa... Você pode perguntar, verifique se é de vida passada ou se é dessa vivência. Ó, escutaram? Você está mexendo com algumas coisas, isso é de agora? Não, então vamos ver em que momento foi. Ele vai buscar isso de uma situação, de uma vivência passada. Você deve tentar entender o que ele fazia ali. Ah, eu tinha uma família. Ah, eu era casado, eu tinha filhos. Ah, eu trabalhava, eu escutava umas coisas, eu ouvia vozes. Aí acharam que eu era louco, eu fui colocado num sanatório. Ou eu tô ali mexendo com umas coisas. Que coisas? Ah, a gente fazia uns remedinhos. Que remedinhos? Pra que era o remedinho? Ah, era para ajudar. Ajudar quem? Olha bem o que você fazia. Você cobrava por isso? As pessoas te pediam para fazer o que? Você tem que entender o contexto. Olha lá, seja esperto. Aquela situação que ele buscou, às vezes porque você pediu, às vezes ele já foi para lá, é porque ela tem uma relação com o problema dele atual. Ele tem que ter alguma relação. Cabe a você identificar qual. Ele trabalhava então com a sua, vamos pensar uma coisa comum. Ele usava a sua mediunidade por um caminho, coisa que vocês devem ter feito muito em vidas passadas, né? Por um caminho escuso, né? Alguém mexia caldeirão no passado, manipulava energia para prejudicar os outros, para controlar a mente das pessoas, fazia experiências em laboratórios. Eu não. Mas ele pode ser mentiroso também. Pode mentir também. Nessas situações é mais difícil. Ele até pode. Ó, a colega perguntou, ele não pode mentir? Ele até pode. Nessas situações é mais difícil, porque ele vai reviver aquilo que ele está vivenciando. O que pode acontecer se ele estiver falando, seja esperto. Se ele estiver te contando uma história que ele era muito bonzinho, Pode contar que ele era o contrário? porque nós estamos, já deixa eu falar, porque nós estamos buscando não aquelas vivências que você acertou muito, né? A gente está buscando as vivências que nós acertamos pouco, ou que erramos muito. Então ele não vai te contar uma história que está acontecendo tudo. Não, realmente eu fazia isso para ele, eu só ajudava. Você trabalhava isso para o bem? Só para o bem. Bonzinho. É uma coisa meio esquisita, né? E até acontece com o doutrinador, quando ele está concentrado, ele é intuído, ele sente que o espírito está mentindo. Ó, isso também é verdadeiro, tá? Às vezes ele diz alguma coisa, a gente diz, né? Ele Não menciona, importa, a gente não fala, o quê? Olha de novo para ver se é isso. Verifique. E às vezes você mostra, o médium chega a fazer assim, ó. É, que não queria ver. É. Então isso com o tempo, concentrado no trabalho, a gente vai sendo intuído, vai perceber. Mas mesmo que eu não esteja percebendo pela intuição, vai pela lógica. Você está buscando situações que ele agiu mal. Então ele está te contando uma história que ele foi muito bonzinho, você tem que desconfiar. De qualquer maneira, o que é importante? Você estabelecer relação daquilo que ele fazia no passado com a dificuldade que ele está tendo hoje, tentar entender o que aconteceu. Olha o que aconteceu contigo nessa vivência. Você trabalhava com isso, você fazia isso, você roubava, você machucava as pessoas, não sei. Você maltratou, você traiu, sei lá o que a pessoa fez. Adianta um pouco e veja o que aconteceu contigo. Para ele entender que ele agir daquele jeito não teve um final feliz. Às vezes, em algumas situações, a gente até mostra o quanto ele sofreu depois, inclusive, que ele desencarnou, que foi muito complicado para ele. Veja o quanto ele magoou determinadas pessoas, quanto elas sofreram. Todo mundo entendeu isso? Ele tem que compreender essa situação, é o mais importante. Uma vez compreendido, existem algumas coisas muito difíceis para ele entrar em contato, né? E são essas coisas que causam muita dor ainda, que a gente pode colocar em esquecimento. A hora que ele estiver preparado, ele vai lidar com isso. Às vezes não nesse momento. Muitos de nós, que já trabalhou com a nossa mediunidade, né, no passado de uma maneira muito mais poderosa do que hoje, trabalhava com magia. Preciso entender em que momento a gente aprendeu a fazer isso. É o que a gente vai chamar de iniciação. Se ele trabalhava com isso, você tem que tentar ir até o momento que ele foi iniciado. Quando a gente chega até esse momento da iniciação, o que a gente vai fazer?
É como se ele revivesse esse momento para entender por que ele entrou nisso, e você vai transmutar todas as energias envolvidas naquilo. A gente vai limpar o que foi utilizado. E tem coisas, assim, bem tremendas mesmo, se a gente for parar para pensar, né? Muitas vezes foi feito pacto de sangue, foi usado animais, pedras, livros, instrumentos. Todas essas energias não é físico, né? Mas a energia daquilo a gente precisa transmutar. Roupa, tudo que foi utilizado. O sacrifício humano é uma das coisas que muito fica e que fica muito marcado nas pessoas quando a gente fazia isso aí. E antes, logo que eu comecei a trabalhar, a gente apagava da mente espiritual das pessoas aquilo que ela tinha feito. Mas se aquilo faz parte de nós não podemos apagar e se invocar em esquecimento para que o dia que nós tivermos preparado, nós vamos voltar a vivenciar aquilo para resgatar aquele erro. Para compreender, para saber que a gente se melhorou. A gente pode despolarizar o cenário. Isso. Ele está naquele momento. E aquela capacidade dele de utilizar aquela energia, aquele conhecimento. Isso a gente vai fazer. Vamos despolarizar da sua mente. Isso a gente pode fazer. Não é ele apagar aquilo. É a forma de utilização da sua energia, do seu poder mental. Isso a gente pode fazer, para que ele não venha acessar isso mais, pontualmente. Apagar a situação da mente dele, não. Entenderam a diferença? A gente vai dizer, ó, vamos polarizar da tua mente esse tipo de conhecimento. Ponto, acabou. Isso a gente pode fazer. Mas a situação, nós vamos colocar em esquecimento. A gente vai falar exatamente assim. Vamos colocar isso em esquecimento. Quando você estiver preparado, você volta a entrar em contato com esse assunto. Aí, na sequência, pode passar, Kika. O que a gente faz? Tem que sair dali. Vamos transmutar esse cenário, quer dizer, vamos tirar essa imagem, não é apagar, mas nós vamos colocar em esquecimento aquela imagem, daquela sua própria configuração, de tudo que ele vivenciou. Vamos transmutar esse cenário, vamos libertar as pessoas que também ficaram presas naquela situação, que tem muita gente que volta naquela situação com ele. Vamos encaminhar todo mundo que ficou naquela situação da mesma maneira. Todo mundo limpo, todo mundo higienizado, todo mundo reconstituído. Tirar amuleto, tirar... E isso ele já fez, né? Teoricamente a gente já fez isso, já transmutou, já limpou tudo isso. Transmutou o cenário. Esconde um anelzinho, esconde um colarzinho. Tem mesmo. Tem gente que, como a gente falou, que aqueles que não querem fazer a prece, escondem, esses também querem. Que a gente tem que falar, meu irmão, por que está escondendo isso? Ah, eu vou precisar. Não vai precisar mais, né? Vamos transmutar aí essa energia, você não vai precisar mais dela. Mas acontece sim. Uma vez que você resolveu essa situação, ele já entendeu, você tem que sair dela. Transmutou o cenário e configuração, você vai dizer para ele, vamos sair dessa situação agora. Em faixa de esquecimento. Volta para o momento de hoje. Se volta para o momento de hoje, ele tem que voltar com o sexo dele, então, polaridade, idade cronológica de hoje. Assumir quem você é hoje. Volta para cá. Tem muitos que ainda se colocam como criança, como pessoa de idade. Isso. E é confortável para eles ficar nessa situação. São resistentes. São resistentes a voltar. Então você descorta a sintonia e volta para cá nessa situação. Por isso que a gente pergunta a idade na ficha. Se precisar, vai buscar uma outra situação. Se não é essa situação que a gente vai tratar. Uma vez que a gente fez isso, pode passar, Kika. A gente vai fazer a mesma coisa. É um encarnado, mas ele pode fazer a limpeza energética do mesmo jeito, da onde ele mora, onde ele vive, onde ele trabalha. Vamos até a sua casa, vamos até o seu trabalho e vamos entrando lá da mesma maneira. Abre portas, janelas, entra com vento solar, luz crística, desintegra as energias negativas, faz a mesma coisa. Recolhe desencarnados que estão lá, te cobrando, pedindo ajuda, os seus níveis, que também estão perdidos às vezes nessa situação, das pessoas que vivem ali. Todo mundo é encaminhado. Para quê? Para que seja esclarecido e tratado de acordo com a necessidade. Como eu estou falando dos meus níveis, partes de mim, encaminho para o tratamento, encaminho para o esclarecimento e ainda digo, uma vez que você esteja harmonizado e tratado, você virá reacoplar no seu corpo físico. As nossas personalidades caminham conosco.
Para onde você encaminha? Nós vamos encaminhar para o local de socorro que for mais apropriado. A equipe espiritual vai se encarregar de fazer isso. A mesma coisa que vai para os lugares dos desencarnados? Dependendo da situação, vai para aquele lugar dos desencarnados, se for do mesmo jeito, mesmo tão resistente quanto, ou vai para o hospital, vai para um lugar só de educação, né, só de esclarecimento. Depende muito da situação de cada personalidade. Porque a Kika gosta de ir para o 7 extremo. Ela própria. Até eu já fui. Encaminha, todo mundo já foi, todo mundo já deu uma passeada lá. Encaminha para a equipe espiritual que ela se encarrega, tá? Vera, só um pouquinho. Posso? Eu gostaria que você esclarecesse, que tem muita gente que não sabe, que quando a gente está tratando um nível de encarnado ou mesmo desencarnado, que esse que a gente está tratando percebe que tem alguma coisa ou algum outro espírito que está segurando e ele não consegue fazer com que aquele espírito seja encaminhado. A gente tem que deixar um de lado e trazer aquele para esclarecimento. Não sei se vocês entenderam isso. Eu quero que você explique essa parte, por favor. Estou tratando uma pessoa. Isso acontece tanto se for encarnado ou desencarnado, né? Pode acontecer nas duas situações. Eu estou tratando aquela pessoa, ou encarnado, uma personalidade, ou um desencarnado. Em algumas situações, ele está sendo perseguido, em algumas situações, ele está em briga com uma outra pessoa, que pode ser também desencarnado ou encarnado, mas um outro espírito, que está dificultando, inclusive. Tem uma situação que eu não consigo tirá-lo daquela situação porque aquela outra pessoa não deixa. O que a gente pode fazer? Dizer para ele, olha, meu irmão, fica de lado um pouquinho, que eu vou conversar com essa pessoa. Acontece em muitas situações. Às vezes um desencarnado, inclusive, que está obsediando uma pessoa. Às vezes você percebe que ele está fazendo isso não porque o problema é dele, pessoal, com aquela pessoa, mas porque ele foi mandado. Você percebe só, isso não é teu. Você não tem raiva da pessoa. O que ela te fez? Ela não me fez nada. O que você está ganhando com isso? Ah, mas ele não deixa, ele não me solta. Fica de lado um pouquinho que eu quero conversar com a pessoa que mandou. Aí o que faz? Ele fica realmente esperando. E morrendo de medo. Né? De lado, muitas vezes com medo, sim. E aí o médium de incorporação vai captar o campo eletromagnético desse outro espírito, seja ele desencarnado ou encarnado, e virá então essa outra pessoa à incorporação, para que a gente possa conversar com ela e esclarecer, né, que ela entenda o que ela está fazendo, ou prendendo o encarnado, ou ela esteja, já deixa eu falar, subjugando o desencarnado, para que ela consiga entender a situação, aceite, aí ela vai libertar aquele desencarnado ou encarnado, você vai fazer todo o mesmo processo, encaminha, e na sequência faz oração, tudo bonitinho, como a gente está falando. A hora que você terminou a oração, o que você vai fazer? Não tinha um do lado esperando? Traz aquele de novo e termina a sua doutrinação. Só um pouquinho, dona Tânia. Ele estava amarrado numa corda e o doutrinador teve que cortar essa corda, parecia anzol, assim, amarrar e não conseguia chegar. Muitas vezes acontece sim, né? O doutrinador percebe que aquela pessoa não está conseguindo conduzir e vai libertar aquela pessoa daquela situação, inclusive se ele estiver amarrado. O doutrinador tem capacidade para fazer isso. Normalmente, quando alguém tem esse comando, esse poder de mudar, são os tal dos capa preta, eles falam ou não necessariamente? Não, você pode fazer isso muito bem. A gente pode fazer isso, a gente faz sem perceber. Não precisa, não. Às vezes a gente não sabe, estou falando honestamente, porque às vezes a gente não sabe o que faz quando dorme, né? Você pode sair do seu corpo físico e entrar em contato com turminhas do passado. E às vezes você está muito bravo com alguém encarnado, muito bravo, que você não se conforma, aquela pessoa fez isso contigo, você está com raiva mesmo. Sentimento natural de todos nós, quem é que não tem raiva, né? E você está com tanta raiva que você, desencarnado, pede para um desencarnado parceiro ir lá e azucrinar. E quem olha para você pensa, ela jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Mas uma parte de você está muito chateada e tal, pediu. Então não precisa ser. Todos nós somos capazes de fazer isso. E quando o médium tem medo de sintonizar com algum espírito porque ele é muito feio, ou muito
fica com medo. Como é que a gente pode Isso fazer? acontece seguido na mesa. Acontece, sim. O que os médiuns de incorporação me dizem? Isso já aconteceu? Eu só vou comprar. A maioria é feio. A maioria é feio. A maioria é feia, ótimo. E daí, dona Tânia? Não, o médium precisa saber que ele não vai ficar com aquela situação. Ele só vai sintonizar energeticamente, às vezes, e ele mesmo, com o pensamento, pode transmutar e modificar aquela aparência. Porque muitas vezes ele aparece na zootropia, em forma de manesca, para a gente, e a gente não vai, por exemplo, pegar um espírito que esteja na forma de um boi e vamos chegar mugindo na mesa. Não dá. Então a gente já transmuta antes. Pode eu sim. não peguei, assim, mas eu nunca incorporei dessa maneira, assim, né? Tipo, de caso que é feio, não. Mas o sentimento, isso é a pior, energia, né, eu acho. A Bia? energia, gente, é muito pior. A história, muitas sem energia completamente assim, ó. Muitas vezes o espírito está há tanto tempo naquela situação que ele vai mudando mesmo a sua configuração. Alguns têm escamas, têm rabo, a gente não reconhece, não tem mais uma configuração humana. Pedra, enfim. O que a gente vai fazer é entender que você está se doando para ajudar aquela pessoa. Então se acalma, isso serve tanto para o médium de incorporação quanto de doutrinação. É se acalmar, entender que a pessoa vai estar próxima a você apenas para transmitir o que ela está pensando, o que ela quer falar. Então você não vai nem fisicamente se aproximar daquela pessoa. E logo assim que a gente começar a doutrinação, a gente vai transmutar aquela configuração, não vai permanecer daquela maneira. Mas eu acho que normalmente acontece ao contrário dele, né? Eles é que não querem vir. Alguns nem se dão conta, eles não têm nem essa percepção. E lembra que todo mundo no fundo quer ajuda. Né? Então, e eles nem têm muito essa percepção. Eu acho que aquilo que a Lia falou é mais verdadeiro. Eu acho que o médium de incorporação, e a gente compreende isso, porque enquanto médium de doutrinação, a gente em algumas situações também fica com medo, a energia às vezes daquele, nem vou dizer desencarnado só, porque todos nós sabemos que não é verdadeiro, né? Eu hoje em dia acho muito mais complicado, energia muito mais pesada de alguns encarnados, né, do que desencarnados. Alguns aqui sabem perfeitamente bem do que eu estou falando. Então, nessa situação, acho que o médium de incorporação, ele trava um pouco, sim, e é compreensível que assim o faça, né, porque percebe que aquela energia é muito forte, percebe que ele está muito endurecido, ele está com sentimentos muito negativos, ele está com ódio verdadeiramente. E aí, a gente sente essa energia. É a mesma história. Se eu estou calmo, eu confio na minha equipe, confio na equipe espiritual, confio na minha equipe de terra, eu vou aceitar que aquela pessoa fale usando o meu corpício para transmitir o que ela está dizendo. Inclusive, a energia do médium de incorporação, que está fazendo aquilo com amor, que está concentrado, que está com o propósito de ajudar, vai auxiliando na compreensão e sensibilização daquele espírito que está ali. A mesma história da postura do doutrinador. O doutrinador tem que ser firme, sim, mas se ele estiver verdadeiramente posicionado ali, com firmeza, mas com amor, querendo ajudar, rapidamente isso vai acontecendo também. Se por um acaso, ainda assim, aquele médium de incorporação perceber, e de doutrinação também, que é uma energia muito pesada e muito densa, a gente tem uma boa estratégia para fazer. Qual é? Como é que a gente chama? Dissociação. A gente vai dissociar aquela personalidade que está muito endurecida e vai levar uma parte da consciência daquele, tanto faz desencarnado quanto encarnado, para outros médiuns. É como se eu levasse as personalidades daquela pessoa para outros médiuns. Para que, lembra que a gente se junta nas personalidades, nós vamos estudar isso para quem está começando um pouco melhor daqui para frente, né? Mas as personalidades se unem às vezes pelo mesmo propósito e ficam muito fortes. A gente vai dissociar e levar essas personalidades para vários médiuns e enfraquecê-lo dessa maneira. Então não há o que temer.
A gente pode até assustar um pouco, mas não precisa ter medo. Existem estratégias, ninguém vai sair daqui carregando ninguém. Nem a energia de uma ruim, né, nociva de qualquer pessoa que peça ajuda. Fala, dona Tânia. É a mesma coisa na situação de que é mostrado para o médium uma certa situação e ele diz assim, eu não vou desmanchar. Se foi mostrado para ele é porque a equipe ou ele tem a capacidade de ir naquela situação e trabalhar com aquilo. É um ótimo não comentário. Não se deve deixar nenhum rabinho para trás. É um ótimo comentário. Olha o que a dona Tânia está querendo dizer. Estamos trabalhando numa mesa, certo? Tem aqui um par de médiuns, né? De incorporação e doutrinação, trabalhando uma situação. Todo mundo trabalhando, de repente, uma médium de incorporação, ela pode perceber uma situação, muitas vezes ela nem incorporada está, né? Nem incorporado aquele médium de incorporação está. Mas ele percebe uma situação, ele visualiza um acontecimento, alguma coisa. O que a dona Tânia está esclarecendo é assim, se foi a você, médium de incorporação, se você captou, se foi a você permitido captar aquela situação, é porque você tem a responsabilidade de auxiliar E condição, né? e condição, sem dúvida nenhuma, responsabilidade e sem dúvida nenhuma condição, de ir até lá e desmanchar essa situação, resolver a situação. E vocês sabem disso. Você pode ir, se precisar incorpora e vai até lá, se não vai com uma parte da tua consciência, visualizar o que está acontecendo e energeticamente resolver e libertar a situação, energeticamente libertar aquelas pessoas. Quem visualizou tem total condição e deve se responsabilizar por isso. E não falar para o outro, tô vendo, vai lá, você tem que ir lá. Que é isso, gente? Por favor, não está certo isso. Atrapalha o trabalho, eu quero deixar isso muito claro, atrapalha, uma equipe tem que ser harmônica, inclusive no estudo, nós temos que preservar a harmonia e o respeito pelo que o outro está fazendo. Se você viu, acalme-se sem piti, que piti é feio, atrapalha o outro, você cria uma energia que não é necessária, de agitação, se acalme e vai resolver. Estamos todos aqui pelo mesmo propósito, que é auxiliar. Se você está vendo, você tem condições, deve trabalhar nesse sentido. Eu posso ficar presa nesse lugar? Nunca. Ótima pergunta. Do medo faz preso. Ótima pergunta. Você não vai ficar preso. É importante que você confie na equipe espiritual. Não se esqueça disso. Cuidado que você pode se boicotar. Vou repetir. E aí serve para ambos, né? Médio, doutrinação, de incorporação. Mas vou falar em especial de incorporação. Se você se apavorar, você vai se sentir preso naquela situação. Mas não é que a situação vai prendê-lo. É o oposto. O que eu quero dizer com o oposto? Você ficou lá bem. Você ficou. Você vivenciou uma situação que você ficou com muito medo. Me permitam dizer que muitas situações que nós ficamos com muito medo é porque de alguma maneira aquilo calou em mim, me relembrou uma coisa que eu já fiz no passado. Qual é o médium aqui que trabalha já há algum tempo que nunca ficou preso numa situação? Levanta a mão. Não só por medo, por curiosidade. Curiosidade e sintonia. E por gostar também. Sintonizou. Nós todos já ficamos. Não tem problema nenhum. O importante é a gente verificar isso. É uma coisa que eu já fiz no passado, né? É um tipo de situação que eu já vivenciei. É uma coisa que eu não conheço. O médium de incorporação e até o doutrinador. Estou falando dos dois, tá? Estou falando dos dois. A gente ficou curioso, a gente quer saber um pouquinho mais. Às vezes, as duas partes, isso é bilateral. Às vezes, o doutrinador diz para o médium de incorporação, vamos voltar. Ei, vem voltando comigo. E ele está curiosíssimo para aquilo, ou ele gostou daquela energia, enfim, ele quer ficar. E às vezes é o oposto, está na hora de voltar e o de doutrinação, muito curioso, sintonizado na situação, diz, vamos mais um pouquinho, vamos até lá. Vocês entenderam? Qualquer situação dessa pode acontecer. O importante é que a gente tente identificar isso o mais rápido possível e volte na situação e traga todo mundo. Olha lá, vamos voltar. Fale o nome do médium, doutrinador, né? Fale o nome do médium de incorporação. Patrícia, volta comigo, vem vindo. Ou então a médium, volta comigo, vamos voltando todos. Vamos sair dessa hipnose. Muitas vezes a gente fica como se fosse uma hipnose.
vidrado naquilo. É como uma espécie de hipnose. Você pode, enquanto doutrinador, inclusive, dizer isso. Vamos saindo dessa hipnose, como se você dissesse, ei, acorda para a realidade, não é essa a tua realidade. Muitas vezes os pulsos magnéticos Servem nesse momento. Vocês viram que fiz automaticamente. Me acordar. Como é que chama isso mesmo? Ato falho, né? Muito bem. Você vai precisar dessa acordada assim, vem vindo. O que a gente pode fazer se você achou que a pessoa ficou fixada naquela situação? O que você já fez antes? São estratégias que a gente vai usando. Ou vamos transmutando esse cenário aí da tua mente. Formas, pensamentos. Você ficou pensando, fixado naquilo. Limpa toda aquela energia do que você vivenciou e vem voltando para cá. Coloca isso no esquecimento e vem voltando. Porque mesmo as situações difíceis, você pega lugares onde existe um maquinário tão interessante que você quer ficar lá para pesquisar um pouquinho mais. Não conta essas coisas. Não faz assim. Algumas vezes, o médium de incorporação, mesmo depois que a gente termine e faça a prece, ele mesmo diz, eu fiquei com a cabeça pesada, eu não estou me sentindo legal, e você tem que retornar na situação, e daí faz ele perceber o que aconteceu, qual foi a situação, exatamente, que fez com que ele se prendesse lá até para o aprendizado dele. Perfeito. Vocês ouviram? Já acabou, você já encaminhou todo mundo, fez a prece, acabou tudo. E você percebe que o médium de incorporação, e volto a dizer, às vezes o próprio doutrinador. Já aconteceu a situação que eu e Patrícia ficamos presas juntas. Eu doutrinando, ela incorporada, hora que acabou, nós duas estávamos rodando. Tu lembra, Patrícia? Recentemente. Rodávamos, que era uma beleza. Ficamos as duas na mesma situação, por afinidade. Quero registrar isso, por afinidade. O que a gente tem que fazer? Voltar, perceber isso, é importante perceber, mostrar, estávamos por isso, e voltar daquela situação. Entendeu? Bem, que não é para ficar? Agora volta, reacopla, vem. Por exemplo, hoje, pode perguntar para a Adriana e para a Kika. Eu estava pronta para vir. Dali um pouco começou a girar tudo em volta de mim. Eu disse assim, não vou mais. Eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Daí lá foi me atenderem em casa, ver qual era a situação, e eu vim aqui, estou bela e formosa. Não precisa ver comer nada em casa. Então, quando a gente não está bem, o que você deve procurar? Aviso de qualquer maneira, porque existem espíritos não querendo que você venha para você se prejudicar ou você prejudicar aquele que eles estavam fazendo obsessão. Eles estão à sua volta, né? Se a gente não vem, a gente não fica bem, a gente desarmoniza. Eu já deixo tu falar, mas tem gente inscrita, eu ainda não dei a vez. Eu queria que explicasse mais a respeito dos níveis e subníveis e como se formam os níveis. Vai ser pra frente. Olha, querido, é uma outra coisa. Que não dá. Tem algumas informações que a gente não vai conseguir hoje, tá? Hoje eu quero dizer para vocês que a gente não sai do lugar, esse raio desse arquivo não termina nunca, já não aguento mais, esse arquivo já não termina nunca, a gente não consegue. Nós vamos ter aí aulas para retomar. Essa nós parte estamos vai falando, passar depois de corte. nós estamos falando agora, é um geralzão, que está indo mais do que um geralzão, né? Nós estamos acabando por aprofundar um pouco, para a parte prática. Como a gente lidar com essas situações, mas o que são as personalidades, os níveis, né, ou subníveis, como é que eles se formam, né? Nós vamos ter aulas específicas para isso. Tu aguenta mais um pouquinho, tá? Fala, Alexandre. É uma pergunta. Por que quando o espírito desencarnado é recolhido, né, num hospital, numa colônia, é orientado, por que essas questões de personalidade, já não são tratadas lá? Por que vocês acham que isso não acontece? Está desencarnado? Não, nós estamos falando do encarnado. O encarnado? Desencarnado, né? Porque... Do desencarnado, ela vai ser tratada lá. Mas por que quando ele reencarna, volta isso de novo? De novo, algumas coisas a gente não vai conseguir aprofundar hoje, porque nós vamos precisar discutir isso na aula de personalidade. Tem as personalidades associadas ao ego e as dissociadas do ego. A gente não vai conseguir realmente... De
falar disso hoje. Só para não deixar completamente no ar, a gente pode dizer assim, ó, realmente não vai dar para aprofundar, mas que quando a gente vem para a Terra, né, a gente está aqui na luta diária, a gente entra em contato com situações e com pessoas que nos remetem a coisas que a gente vivenciou quando tinha um outro corpo físico. E aquela personalidade que a gente tinha naquele momento, ela vem à tona. É aquilo, aqueles sentimentos, aquele comportamento que a gente teve naquele momento, naquela vivência, isso vem muito forte à tona. O ideal, vamos falar do ideal, é que eu entrasse em contato com isso, mas munida de quem eu sou hoje, eu me reorganizasse. Entrasse em contato, ficar meio nervosa, ter umas reações meio esquisitas, mas me reorganizasse. Às vezes, a gente não dá conta. Embora a gente venha preparado para assumir essa personalidade aqui, a gente se deixa levar pelo aquilo que a Terra nos traz. Aquelas nossas más tendências vêm, né, à tona, às vezes, muito forte. Eu estou falando das más tendências que começaram lá no passado, com aquela personalidade que tu falou, porque que ela aparece, ela já foi tratada. Já foi tratada, ponto. Mas ela se rebela diante daquilo que eu estou sentindo e vivendo hoje. Muito forte. E aí ela, se eu não estou dando conta de me manter organizada com quem eu sou hoje, ela vem à tona. Mas ela já foi tratada. É que às vezes ela vai se rebelar. E às vezes também o tratamento dado lá foi o que era possível para aquele momento. E aí ela fica uma coisa meio em esquecimento, uma personalidade que não aceitou tão bem o tratamento, ficou uma coisa meio, vou colocar entre aspas, tá? Meio amortecida, tá em você, faz parte de você, mas foi necessário várias vivências para que em um determinado momento ela pudesse ser tratada. Então, tem mais de uma explicação. Nós vamos voltar a falar de personalidades, é muito complexo mesmo, não dá pra gente resolver tudo agora. Nós precisamos encerrar. Passa lá aqui só para ver onde é que nós paramos. Passa. Os níveis, viu? É o que o Nelson pediu que vai ser passado na próxima aula. Volta um pouquinho, Kika. Bom, vou terminar esse slide aqui, gente, só para a gente não se perder para o outro. Aguentem um pouquinho. Quando acabou de tratar a personalidade, né, você viu que situação que ela estava, aquela pessoa, ela compreendeu o que aconteceu, que aquilo foi ruim para ela, você veio, trouxe essa pessoa para o presente, polaridade, idade de hoje, limpou a casa e tal. Você pensa que aquela personalidade já está harmonizada, né? Ou que você, pelo menos, ela já compreendeu o que aconteceu. O que é que você vai fazer na sequência, então, com essa personalidade? A gente vai dizer assim, olha, vamos então, já que você compreendeu, vamos trazer todas as partes de você, todas as personalidades que estão em desequilíbrio, né? Deixa o subnível para outro dia. Vamos trazer todas as personalidades em desequilíbrio, vamos trazer e vamos encaminhá-las para tratamento. Todo mundo que precisar. Aí segue todo mundo para tratamento, esclarecimento, e você vai dizer, olha, quando tiver todo mundo bem, reacopla no corpo físico que tem hoje. Já terminei. Polaridade, idade cronológica de hoje. Antes de você desligar do médium, como é encarnado, o que você vai fazer? Você vai dizer, vamos limpar o cordão que você tem aqui atrás, usando a cromoterapia. Olha o que a gente diz. Passando um verde-limão por dentro, um violeta por fora, que é para deixar tudo bem limpinho, e você vai harmonizar os chakras, os centros de força. Feito isso, já que é encarnado, tu limpa o cordão e harmoniza os chakras. Faz a prece do mesmo jeito e desliga da média. Vocês entenderam isso? Se é desencarnado, limpou o desencarnado, higienizou, prece, desliga. Se é encarnado, limpezinha do cordão, harmoniza os chakras e desliga do médium. Tudo bem? Restante para a semana que vem. E a oração, daquela que faz